127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá em todo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas a mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz seja sobre Israel. Que Deus abençoe ricamente essa porção da sua palavra. Irmãos, dentro do contexto de mordomia cristã, ou seja, aquilo que Deus nos deu para que a gente cuide, nós temos aqui o tema de família, muito importante, como cuidamos da nossa família. Eu começaria pensando uma seguinte pergunta, uma pergunta que vale a pena nós levarmos para casa, ou pelo menos remoermos essa pergunta quando estivermos trilhando pelo Salmo de número 127, 128. A pergunta é: como vai a sua família? Então seria interessante que nós pensássemos como que vai realmente a nossa família. Obrigado, Benjamin. E esses salmos nos mostram três grandes bênçãos. Primeiramente, a bênção do céu. Segundamente, a bênção do lar. E em terceiro lugar, essa bênção ampliada, essa bênção expandida. Então eu gostaria que nós pensássemos justamente como vai a sua família. E o primeiro ponto, quando nós pensamos a bênção no céu, nós vamos observar que o salmista nos ensina nossa total dependência de nosso Deus. Por isso que ele começa o Salmo 127 dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Versículo 1: se o Senhor não guardar a cidade. E ele vai dizer que, no versículo 2, se o Senhor não estiver presente, tudo será vão, tudo será inútil. Versículo 3, ele fala a herança do Senhor. E nós vamos aprender que o Salmo tem como base, a palavra central desse Salmo é Deus, é o próprio Senhor. Portanto, Deus é o centro da família, Deus é a parte central da família. Por isso nós aprendemos que prosperidade, segurança, a criação de um lar, de uma família, significa isso daí. Aqui vivemos isso tudo. Significa que é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Significa que se o Senhor não estiver nesse propósito, tudo que fizermos será algo vão, tudo que fizermos será algo vazio. O que o salmista está ensinando que ou você tem Deus como quem vai à frente, estabelece a sua casa, a construção e a manutenção da sua casa, ou tudo que você fizer será vão, será vazio. Se o Senhor não estiver presente no empreendimento, se o Senhor não estiver presente nas realizações, tudo o que você fizer, toda a sua preocupação, toda a sua correria, toda a sua ansiedade, a Bíblia vai dizer que tudo isso daí é vão. E esse vão é uma palavra muito semelhante ao que Eclesiastes usa como vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Quando nós realmente temos uma ocupação apenas com coisas desse mundo, Eclesiastes chama isso de algo de vaidade. E o salmista, ele diz que todo trabalho onde Deus não é o centro, onde Deus não é a base principal, tudo isso daí é vão. Portanto, você que pretende formar uma família, pretende construir uma casa e dar continuidade à sua herança, coloca Deus em primeiro lugar e coloca Deus como o único sustentáculo dessa família que você pretende construir.
E para você que já é casado, para você que já tem uma família, então uma pergunta: como vai a minha família? Vocês têm colocado Deus como centro da sua casa? Deus é o principal da sua família? Deus é quem guia e quem dita todas as regras da sua família? Deus está presente no café da manhã? Deus está presente na condução do trabalho? Deus se faz manifesto no almoço? Deus está junto na criação dos filhos? Deus é quem mais é comentado, quem mais falado dentro da sua casa? Deus tem papel de destaque, um papel relevante? Ou alguma outra coisa tem substituído Deus dentro da sua família? Volta para o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, nós como o salmista começa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Note que o salmista afirma: precisamos de Deus para nos dar a bênção que vem de cima. Nós precisamos que todas as nossas realizações, todos os nossos empreendimentos dependam única e exclusivamente de Deus. Muitos de nós casamos com uma vontade imensa de colocar Deus acima de tudo. Colocamos versículos bíblicos no convite do casamento. Temos uma vontade imensa de que Deus seja o principal na casa, mas temos amor de mel, voltamos para as realizações e de repente o cotidiano começa a nos mostrar uma rotina de vida onde tudo é pesado, onde tudo é trabalhoso, tudo é custoso. E infelizmente muitos casais cristãos deixam Deus em segundo plano, e o Senhor não edifica a casa, o Senhor não guarda a cidade, e o que acaba acontecendo? A família desfalece, a família é dividida. É interessante que o salmista diz que isso tudo se torna o quê? Inútil. Ou outra versão diz que é vão. Ou seja, todo empreendimento, toda correria, tudo isso não vai dar em absolutamente nada. Se Deus não estiver no alicerce do seu empreendimento, se Deus não estiver na base da sua família, toda a sua correria, todo o seu projeto vai dar em absolutamente nada. Nenhuma realização é algo que vai valer a pena. E é isso que o salmista está dizendo: se o Senhor não estiver presente, cuidado, a sua família vai se dividir. Cuidado, a sua casa vai ruir. Cuidado, o seu alicerce não está na rocha firme, que é Jesus, mas está na areia. Portanto, quando nós lemos Salmo 127, nós trazemos à memória que Jesus ensinou no Evangelho de João, capítulo 15: sem mim, nada podeis fazer. Note que sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem mim, nada podeis fazer. Se o Senhor não estiver, se o Senhor não possuir, se o Senhor não vigiar, todo o nosso trabalho vai ser absolutamente em vão. Vocês notem como o salmista tem a preocupação de colocar Deus no centro da casa, Deus no centro da família. E quando você lê o Salmo 127, versículos 1 e 2, vem à mente Gênesis capítulo 11. Benjamin, esqueci o que tem Gênesis capítulo 11 mesmo? Fala mais alto. Muito obrigado, a Torre de Babel. Quando eles começam a construir, eles têm uma realização. Parabéns, hein? Eles têm uma realização: vamos fazer notório nosso nome, vamos tornar o nosso nome conhecido. E eles trabalham noite e dia, e eles se esforçam, mas Deus não está presente nessa construção. Eles não estão preocupados com o nome de Deus, com a glória de Deus, mas com o próprio nome. Note que eles começam preocupados com o seu nome, com a sua glória. Eles se esforçam, eles se labutam. Mas como termina Gênesis capítulo 11? De uma maneira dividida, de uma maneira triste, de uma maneira trágica. Deus olha do alto e vê que algo está errado. E Deus desce e causa divisão, causa confusão. E aqueles homens que queriam glorificar a si próprios, no final do capítulo 11, o que acontece? Eles se dividem. Cada um vai para um lado.
E essa divisão forma as diferentes nações que nós conhecemos hoje. Nações em conflitos, nações em batalhas. Hoje é onde você abre, onde você vê o homem em conflito. Então nós vemos como Gênesis capítulo 11, homens querendo construir sem Deus, homens querendo edificar sem Deus. E é por isso que, trazendo essa analogia em mente, eu poderia dizer que muitas famílias que começaram bem naufragaram. Muitos lares cristãos que começaram aqui na igreja e se esforçaram para ir bem, e em pouco tempo esqueceram-se de Deus, e hoje são famílias divididas. Hoje são famílias que não conseguiram manter Deus no alicerce de suas casas. Filhos de um lado e pais de outro. Filhos que não conversam com seus pais, pais que não se relacionam bem. E é isso que acontece quando o Senhor não guarda a cidade, quando o Senhor não edifica a casa. Portanto, lembre-se sempre das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nosso Deus é maravilhoso, Ele quer nos dar essa bênção dos céus. Ele quer trazer uma bênção para cada casa, porque não é da vontade de Deus que casas sejam separadas, que famílias sejam destruídas. Por isso que o nosso Deus é um Deus de restauração. Se a sua casa tomou um rumo errado, se a sua família está se desfalecendo, há uma esperança. E a esperança está justamente nesse Deus. Ore com todas as suas forças. Se você ainda tem um relacionamento com seu marido ou com sua esposa, por menor que seja esse relacionamento, chame-o e juntos orem. Dobre os joelhos, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Não é da vontade de Deus famílias separadas, famílias destruídas. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e Deus quer a felicidade e a bênção da sua casa, a bênção da sua família. Mordomia cristã significa: você é responsável por cuidar. Então cuide da sua família, zele por aquilo que Deus te deu. Marido, zele pela sua esposa. Esposa, zele pelo teu marido. Pais, zele pelos seus filhos. Eu faço uma analogia, voltando aqui. Quando Deus diz o seguinte no versículo 2: inútil você será levantar de madrugada. E nós temos muitos pais que levantam de madrugada, trabalham arduamente, mas não para a oração, levantam para o trabalho secular. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde. Muita gente vai dormir de madrugada, muita gente traz trabalho para casa, e as coisas parecem que não andam, não caminham, cada vez mais de mal a pior. Por que motivo? Porque o Senhor não está edificando a casa. As pessoas têm se agarrado ao trabalho secular. Por isso que a Bíblia diz: inútil será fazer isso tudo. Olha que a Bíblia conclui: aos seus amados Ele dá o pão enquanto dorme. É interessante que a Bíblia fala justamente de sono. Enquanto os amados de Deus, aqueles que estão construindo sua família com Deus no centro, Deus dá o pão de uma maneira maravilhosa. Esse versículo é muito mal interpretado, deixa entender que talvez o cristão não precise trabalhar, talvez o cristão deva descansar única e exclusivamente em Deus. A resposta é a seguinte: a Bíblia ensina a respeito do trabalho, mas quando você constrói a sua família com Deus, você não vai ter ansiedade. A ansiedade rouba o sono. A ansiedade vai dizer para você que você tem que levantar mais cedo no outro dia. A ansiedade vai fazer com que você ande preocupado. Você, com seu esforço, vai querer trabalhar e redobrar o seu trabalho. A ansiedade vai fazer com que você ande com o peso nas suas costas. A ansiedade te afasta de Deus. Por isso que Jesus combate a ansiedade. O único remédio que Jesus deu para a ansiedade se chama fé. E nós precisamos de fé. Quando o salmista diz: aos seus Ele dá enquanto dorme, Ele está querendo dizer o seguinte: quem constrói a sua família
com o Senhor na base dessa família, não tem ansiedade. A sua ansiedade é substituída pela fé. Então ela tem fé que no dia seguinte o pão vai vir e Deus vai dar o pão graciosamente. Aos amados de Deus, eles têm a certeza de que Deus está cuidando. E aqui eu gosto dessa analogia do sono, porque nos leva lá para os evangelhos e nós vemos ali um barquinho em meio a uma tempestade. O barquinho está sendo jogado de um lado para o outro e os discípulos estão com medo. E alguém está dormindo na polpa desse barquinho. Esqueci quem está dormindo na polpa. Jesus. Jesus está dormindo em meio àquela tempestade. E os discípulos assustados, eles chegam e dizem: Senhor, Senhor, não percebe, não está vendo que nós vamos morrer? Mas alguém é um amado de Deus, alguém confia em Deus, e alguém pode dormir sossegado. E quando Jesus levanta, antes de acalmar o mar, o que ele tem que fazer? Acalmar os discípulos, homens de pequena fé, porque duvidam, eles não têm a confiança em Deus, por isso que eles estão temerosos. E Jesus, dormindo tranquilamente, se levanta, acalma o mar, acalma os ventos, e assim ele chega em segurança ao final da sua viagem. Note, aos seus ele dá enquanto dorme, aos seus amados Deus ao pão enquanto dorme. Jesus nos ensina essa mesma lição no barquinho naquele mar tumultuoso. Segundo ponto que os salmos nos ensinam aqui: a bênção dentro da casa. A primeira bênção, a bênção que vem do céu, Deus edificando a casa. Agora a segunda bênção, nós descemos e vemos que os filhos são herança do Senhor. Benjamim, herança de Sueli. Filhos são bênçãos, filhos são herança. E aqui ele fala que são como flechas na mão de um guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não precisa ter 8 filhos, não. Mas às vezes um único filho já enche a aljava. E no Salmo 128, ele continua com o mesmo raciocínio, dizendo que feliz é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. E aqui o salmista, eu falei Davi, né? Mas provavelmente esse salmo seja de Salomão. Salomão diz que do trabalho das suas mãos, no 128, versículo 2, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha uma casa que recebe a bênção dos céus, dentro do lar a bênção se manifesta em bem-aventurança e em felicidade. E ele vai ampliando a imagem e diz que a tua esposa no interior será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Note que uma família abençoada, que recebe dos céus a bênção, é aquela família que é envolvida em todas as atividades. Deus se envolve em todas as atividades dessa família. Então, o que eu gostaria de dizer, ele começa o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Meus amados, os filhos são herança, e essa herança deve ser o quê? Trabalhada nos caminhos do Senhor. Portanto, quando você constrói a sua casa, edifica a sua casa no Senhor, você precisa, na verdade, saber criar os seus filhos. E essa criação dos filhos, a Bíblia mostra duas coisas. Primeiramente, temor a Deus. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não precisa ensinar seu filho a ser um grande aluno na escola, nem ser um grande profissional no seu trabalho. Você não precisa ensinar seu filho a ganhar dinheiro. Você vai na livraria e tem livros escritos assim: pais que enriquecem e os filhos enriquecem também. Tem esses livros ali. Pais inteligentes ensinam seus filhos a serem inteligentes. Infelizmente, cristãos compram essas bobagens. Isso daí não deve entrar na nossa casa. Por que motivo? Um pai não precisa ensinar o filho a ser rico. O pai tem que ensinar o filho a temer a Deus. O pai tem, quando eu falo pai, o pai e a mãe
Tem que ensinar os pais, tem que ensinar os filhos a ter um temor a Deus. Mas para os filhos temerem a Deus, primeiramente, os pais precisam ser tementes a Deus. E o segundo ponto que é importante, os filhos têm que ser íntegros. Significa íntegros. Aqueles que eles são em público serão também dentro de casa. Aquilo que eles se manifestam no dia a dia, eles são na intimidade, no quarto escuro, no quarto fechado, na sua intimidade. Isso é integridade. Então, pais íntegros devem ensinar com que os filhos também sejam íntegros. Eu gostaria de rapidamente o que os pais têm que fazer. Primeiro, ensine seu filho. Provérbios 22, versículo 6. Alguém não pode ler para mim? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quem achou pode ler? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Então você tem que ensinar o seu filho a sua herança. Cabe aos pais que estão construindo sua casa no Senhor, que estão edificando a sua família no Senhor, cabe a eles ensinar. Não ensinar a ser grandes homens, não ensinar a ser grandes mulheres, mas ensinar o caminho de Deus, ensinar esse caminho do temor do Senhor e dar uma vida íntegra, reta aos olhos de Deus. Segundo ponto importante, crie em sua casa um ambiente de paz e harmonia. Alguém lê Efésios capítulo 6, versículo de número 4, ouça alguém souber de cor para citar. Efésios capítulo 6 e o versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Não criem seus filhos de um modo que eles fiquem irritados. A minha versão, não provoqueis vossos filhos a ira. Tá certo? Que olhar esse Benjamim. A mãe colocava uma camisa no Corinthians, o menino, né? Coitado, não tem quem não irrite, né? Tá certo você. Pais, não irritem vossos filhos. Meus amados, nós devemos ter um discernimento espiritual para criar dentro da nossa casa um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Você pode muito bem quebrar essa harmonia irritando os seus filhos. De que maneira? Violência. Quando o pai bate com violência, que a Bíblia permite o uso da vara, mas não permite que exagera. Tem pais que exagera, tudo está batendo, todas as circunstâncias estão batendo. Não pode. O filho começa a se afastar, a se irritar. Palavras que ofendem. Muitas vezes o filho é ofendido dentro de casa. Não é um ambiente de harmonia. Talvez muitas vezes críticas. Tem pais que só sabem fazer críticas. Não um elogio. Eu já ouvi filhos dizendo: eu cheguei em casa com uma prova, tirei 8 vezes, fala parabéns, o que ele fala, porque não tirou 10. Tem gente que é chata. Tem pais que são chatos, ou seja, cobram o tempo todo, vai criando um ambiente que não seja muito favorável. Sentam à mesa, ao invés de uma conversa agradável, ao invés de conversar coisas boas, problema, trabalho e o trabalho que foi no trabalho. Não chega a olhar para o filho e pergunta: filho, como foi seu dia? Filhão, como foi lá no jogo de bola? Filhão, está tudo legal na escola. Ou seja, só desabafa problemas na mesa. Cria um ambiente ruim. E a casa tem que ser um ambiente de paz, um ambiente de sossego, um ambiente gostoso. A casa deve ser o lugar onde seus filhos sintam saudades. O dia que eles forem embora para a faculdade, o dia que eles casarem, que onde eles estiverem, sintam saudades de casa. Que a casa seja um porto seguro. Que quando eles estiverem lá trabalhando em outra cidade e precisar voltar, volte com alegria, venha em paz. Porque eu já ouvi de muitos filhos, e vocês também já ouviram, de muitos que dizem o seguinte: não vejo a hora de ir para bem longe,
e não voltar mais. Porque a casa nunca foi um ambiente de harmonia, a casa nunca foi um ambiente de paz. Pais, não irritem vossos filhos, mas ensine-os na criar-lhes a disciplina e a demonstração do Senhor. Terceiro ponto dessa bênção dentro do lar: pais, sejam exemplos. Alguém abre Deuteronômio capítulo 6? Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 6. Deuteronômio 6 e versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Amém. Antes de Deus falar como eles deveriam ensinar, essas palavras estarão no seu coração. Não adianta você querer ensinar o seu filho se você não vive a palavra de Deus. Não adianta você falar para o seu filho ser honesto se você não for honesto. Não adianta você tentar falar para o seu filho vir na igreja se você não tem o prazer de vir à igreja. Portanto, o melhor professor que existe dentro de casa é o exemplo. Que a sua vida seja um exemplo para seus filhos. Que teus filhos possam, quando passar, te ver orando. Seus filhos possam passar e te ver lendo a Bíblia. Que teus filhos possam ver em você um exemplo. O modo como você trata seu pai. O modo como seu pai trata sua esposa. Como a esposa trata o marido. Isso daí é o melhor professor que existe. Portanto, eu gostaria que dentro dos lares vocês criassem esse ambiente de comunhão. Mas pais, para ensinar, vocês precisam, acima de tudo, viver a palavra de Deus. Portanto, os filhos são herança, e essa herança precisa ser trabalhada. São joias que precisam ser lapidadas. Não vou garantir para vocês o que será lá na frente, mas a Bíblia promete que quem nasce com a palavra de Deus e cresce com a palavra de Deus, dentro de um ambiente da casa, dentro de um ambiente onde ele enxerga o temor do Senhor, isso daí vai acompanhar o seu filho o resto da vida. Isso é importantíssimo para seus filhos. Portanto, a bênção dentro da casa é essa harmonia, nessa criação dos filhos, onde os filhos são ensinados, onde os filhos vêm esse ambiente de paz e onde os pais são exemplos. Eu sei que muitos pais trabalham tão duro lá fora porque querem ganhar dinheiro e dar o melhor para os seus filhos e acabam muitas vezes perdendo suas famílias por isso. Eu gostaria de dizer aquela frase já muito famosa, que nenhum sucesso fora do lar compensa o fracasso de uma família dividida. Ou seja, a melhor coisa que você tem a fazer é não se preocupar com ganhar e ter e possuir muito, mas sim criar seus filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Passar o temor do Senhor a eles, mostrando uma harmonia dentro de sua casa, uma paz dentro da sua casa, um exemplo para os seus filhos, que assim seja. E agora eu pergunto, existe isso na sua casa? Sua família vive isso? Sua família desfruta isso? Talvez você diga, não, Dirceu, há tempo nós nos perdemos. Há tempo na minha casa, eu num canto, meu marido no outro, e os filhos lá fechados no quarto. Há tempo que nós não sentimos mais harmonia, não temos a alegria de uma família. E aqui eu chamo vocês, para que tragam à mente a parábola do filho pródigo. Deus é um Deus de restauração. Deus restaura quem está na sarjeta, quem está na lama, quem está se alimentando de bolotas e porcos. Se a sua família chegou num ponto quase que insustentável, se a sua família chegou num ponto que você já sente que não há mais esperança, eu digo que o nosso Deus é um Deus de toda esperança. Deus restaura, Deus faz. Mas o que precisa, novamente, eu convido que você dobre o seu joelho e ore em favor de sua família. Ore em favor da sua casa. Sua casa precisa de oração. Sua casa precisa de muita oração. Sua casa precisa com que o Espírito Santo faça uma restauração. E vocês precisam de muita oração. Se na sua casa vocês percebem uma divisão, cada um num canto, se não tem mais harmonia, se não tem mais paz, eu quero dizer para vocês que
que o diabo está conseguindo uma vitória. O diabo está passeando livremente na sua casa. E somente através da oração, de joelhos dobrados, é que o inimigo vai bater em retirada. Somente com joelhos dobrados e muita oração é que você vai sentir o inimigo longe disso tudo. Infelizmente, muitos crentes se acomodam. Muitos crentes se contentam em ver cada um no ambiente. Um lá no videogame, jogando videogame o dia todo. Outro no celular dentro do seu quarto, mexendo no celular o tempo todo. E outra talvez lá na cozinha fazendo os afazeres de casa, as tarefas de casa. Meus amados, família é coisa unida. Família tem que estar junto. Mesa é uma coisa muito importante. Sempre no momento da refeição, que toda a família esteja junto. Sentem juntos à mesa e compartilhem esse momento tão íntimo. Jesus passou a maior parte do tempo dele na mesa, em comunhão, partindo o pão, comendo junto. Portanto, mesa é uma coisa abençoada. Mas se alguém chega na mesa com o celular do lado, é melhor que não venha. Volte para o quarto. Porque tem gente que ainda traz celular na mesa e ali fica olhando suas mensagens, passando a mensagem. Isso é divisão, isso não é de Deus. Deixa o seu celular lá e no momento da mesa, compartilhe a comunhão. Glorifique a Deus na mesa, sorria na mesa, fale coisas agradáveis na mesa. Aproveite o momento ali para que vocês estejam juntos em família, celebrando. Essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, muitos infelizmente estão cegados, estão viciados em tantas distrações desse mundo, que está permitindo que o inimigo separe a família. Note, isso não é da vontade de Deus, isso não glorifica a Deus. Mordomia cristã significa, nós somos responsáveis por cuidar. O Azar falou aquele dia de dinheiro. Nós vimos no último domingo, André, oração e a palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo família. Cuidem das suas famílias antes que seja tarde demais. Finalmente, finalizamos com o reflexo dessa bênção, ou seja, a bênção abrangente. Recapitulando o primeiro ponto, a bênção do céu. Segundo ponto, a bênção dentro da casa. Terceiro ponto, a bênção abrangente. A bênção que se expande. Terceiro, eu entendi. Volta para o Salmo. Salmo 128. Ele fala da mesa. Todos aí a mesa. Versículo 3, a esposa, uma videira frutífera. Neuza. Salomão chamou de um pé de uva. Maravilha, hein? Daí os filhos como rebentos ali. E ali ele conclui no versículo 4, nesse raciocínio, que esse homem será abençoado. É abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha, veja que interessante, versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Que coisa estranha, Salomão estava falando de casa, família, e agora ele vai falar de Sião. Vocês repararam? O Senhor abençoe desde Sião. Parece que mudou tudo, né? Para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Terceiro, por que ele saiu da família para falar de Sião e Jerusalém? Porque na verdade, Sião era onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Eu poderia trazer para você, dizer para vocês que está falando justamente sobre a igreja. Famílias abençoadas são bênçãos da igreja. Famílias que edificam no Senhor trazem força para a igreja. E é por isso que o salmista, depois de falar no Salmo 127, 128, ele termina falando com o quê? Sião e Jerusalém. Para nós aqui do Novo Testamento, famílias abençoadas, que crescem no temor do Senhor, são bênçãos da igreja. Famílias que se fortalecem, estudam a palavra de Deus e oram. Quando chegam aqui, trazem bênção. Vocês, famílias que são fortalecidas, vocês fortalecem outras famílias. Vocês dão ânimo para outras famílias. Vocês podem trazer ânimo para outras famílias. Sião aqui é abençoada. Jerusalém tem prosperidade.
Se você quiser estudar depois, Gálatas capítulo 6, Paulo vai finalizar falando de Jerusalém também, né? Sobre a igreja de Deus, a Jerusalém celestial. A igreja de Deus é uma representação dos céus. Então, se a sua família for forte, você chega aqui e faz uma igreja forte, uma igreja abençoada. Se sua família for esfacelada, quebrada, dividida, a hora que você entra aqui, você não vai contribuir, não vai poder abençoar as pessoas ao seu redor. E a vontade de Deus é que nós sejamos bênçãos aqui dentro da igreja. Portanto, uma família abençoada, ela transborda essa bênção, ela expande essa bênção, e a bênção chega para outras famílias aqui na igreja, no corpo de Cristo. Que a nossa igreja seja abençoada com famílias fortalecidas. E aqui eu finalizo novamente perguntando: como vai a sua família? Como está a sua família? Vocês têm desfrutado dessa alegria do temor de Deus? Vocês têm edificado no temor do Senhor? Vocês têm construído uma casa onde Deus é o centro? Vocês realmente têm criado seus filhos no temor de Deus? Vocês têm sido exemplo para seus filhos? Vocês realmente criam um ambiente de harmonia? E vocês têm trazido aqui à igreja um reflexo do que é a sua casa? Se você diz: não tenho sentido essa paz no coração, eu finalizo dizendo mais uma vez que o nosso Deus deseja famílias abençoadas. Não é da vontade de Deus famílias tristes, quebradas, esfaceladas, cada um no canto da casa. Muito menos é da vontade de Deus a separação. Não é esse o plano de Deus, não é esse o projeto de Deus. Não é da vontade de Deus filhos mergulhados no mundo, filhos desejosos de ir para a faculdade, para ir longe da casa o quanto antes. Mas o que Deus deseja é uma família forte e unida, que seus filhos como flechas sejam lançadas, e onde essas flechas caírem, formem novas famílias, dando continuidade a esse temor de Deus. Por isso que o salmista compara com flechas e com rebentos de videira. Flechas são lançadas para que deem continuidade ao temor de Deus. Rebentos de videira vão produzir cachos e novos frutos. Que Deus abençoe ricamente cada uma das nossas famílias. Orem por suas famílias todos os dias. Desligue um pouco a sua novela, um pouco o seu computador, um pouco o seu celular. Mas todos os dias, ore por sua família. Se você não orar, o inimigo vai ter um espaço aberto para causar destruição. Ore todos os dias pela sua família. E ore uns pelos outros. Ore pelas famílias da Jerusalém Celestial. Ore pelas famílias da igreja. Leva para casa durante a semana famílias no coração. E ore fortemente por elas. Ore por aqueles seus parentes que estão se separando. Por aqueles seus parentes, seus vizinhos, seus amigos de trabalho que estão com filhos nas drogas, que estão com filhos afastados. Ore por pessoas que Deus coloca na sua vida e no seu coração. Porque o plano de Deus é que as famílias sejam fortes, unidas pelo Espírito Santo. Assim como o Juliano começou falando de oração, eu termino falando de oração. Dobrem seus joelhos e orem todos os dias. Orem com clamor e súplicas pela sua família, pelos seus filhos e pelas famílias que te servem. Somente dessa maneira, o nosso Deus será glorificado por famílias fortes e uma igreja abençoadora. Que assim seja. Amém.